Bom dia, meus alunos do Colégio Unifor, do segundo ano. Nós ainda estamos no capítulo 3, trabalhando sobre os filósofos contratualistas. Lembrando que os filósofos contratualistas são aqueles que investigam o homem no seu estado de natureza. Depois, o momento em que o homem começa a vida em sociedade, se associar com outras pessoas, logo em seguida o contrato social, né? E em terceiro ponto, como se daria esse contrato? Qual melhor instituição de poder corresponderia a esse contrato, tá? Que deveria, na realidade, governar, né? Então hoje nós temos um pouco da vida e um pouco do pensamento de Jean-Jacques Rousseau, tá? Jean-Jacques Rousseau. Então, ele é um francês, né? Na sua página 48, aqui no cantinho, página 48, tem um pouco sobre a vida dele, tá? Eu vou destacar só 3 pontos. Então, ele nasceu em 1712 em Gênebra e estudou numa escola religiosa que abandonou por ser muito rígida. Depois ele vai para Paris e assim por diante. E aí ele foi convidado por Diderot, né? Diderot, tem Diderot, d'Alembert, né? Que foram os filósofos enciclopedistas, né? Que começaram então a escrever o dicionário, né? Quer dizer, a passar agora para o povo conhecimento. E isso a igreja não aceita. O Estado também não aceita, né? Porque eles foi a primeira, eu posso dizer, o primeiro livro didático, né? O primeiro dicionário na qual o ser humano que não estava, né, inserido no contexto religioso e monárquico começa a ter contato com uma educação diferente, a ter contato com as verdades, né? Quer dizer, antigamente as verdades só estavam com a igreja e com seus contemporâneos ali, com seus convivas, né, que era a monarquia. E agora então a educação, quer dizer, as verdades começam a ser passadas para o povo, né? E nós temos os grandes livros, né, de Rousseau, mas Rousseau nos seus livros, ao expor suas ideias políticas, consideradas um afronto aos costumes morais e religiosos. Olha para você ver, nós estamos na época de um iluminismo, já passou o Renascimento. O iluminismo vem pregar a iluminação da razão, né, sobre o o obscurecimento das verdades que a igreja impunha. Então, o pensamento de Rousseau incomodou a sociedade francesa da época, né? Por isso que ele foi perseguido pela França. Por outro lado, essas mesmas ideias foram incorporadas ao pensamento iluminista de sua época, tornando-se orientadoras para as revoluções que iriam vir. Quais revoluções? Revolução Francesa, de 1979. Então ele está dentro de um contexto do iluminismo, né? Um grande colaborador para a Revolução Francesa. Nós temos que lembrar que a Revolução Francesa ela pregou as ideias de igualdade, fraternidade e liberdade, né? No momento em que estava tendo um choque, uma divergência entre o poder monárquico, né, o poder dos reis, o poder da igreja versus a vontade do povo. Não é isso? Então agora, nós na sua página 48... na sua página 48, ele vai explicar para nós o que é, ou quem foi o homem no seu estado de natureza, que é totalmente diferente do homem de Locke, que é totalmente diferente do homem de Rousseau. Desculpa, do homem de Locke e do homem de Hobbes, tá? Então, segundo o filósofo, o ser humano, ele nasce bom. Quer dizer, está intrínseco nele. Mas o problema, sabe o que foi? O problema não foi um outro ser humano, não. Foi o momento que o homem se associa, cria a sociedade. A culpa do homem se corromper, né? Ele era o bom selvagem. Ele se torna um mau selvagem
porque ele nem é mais selvagem, porque ele se torna mal, porque ele deixa de ser selvagem e se torna então um cidadão, uma vida coletiva. Então, quem é a culpa da corrupção do homem? É a vida em sociedade. Interessante isso, né? O homem é bom, intrinsecamente bom, internamente bom, movido pelo sentimento de piedade. Olha aqui, nós vamos... Deixa eu pegar aqui o laserzinho aqui, né? Não, deixa eu pegar uma canetinha aqui para escrever, para desenhar. Olha para você ver o homem aqui, ó. Barriguinha roncou, não roncou? Ai, tô com fome. Tá, com fome, tudo bem. Mas olha aqui, tem uma maçã e outra maçã que ele está comendo. Então o homem era movido pelo sentimento de piedade, né? O coleguinha está com fome. Embora eles viviam separados, eu vou doar essa outra, quer dizer, esse outro fruto que está na árvore. Ou se tivesse somente um fruto, o que ele poderia fazer? Ó, aqui, ó, olha nessa segunda imagem. Ele poderia ficar com uma parte para ele, né? E essa parte, essa outra metade, ele poderia dar para o coleguinha dele aqui, né? Então, quer dizer, o homem, desde o seu início, ele não vivia em coletividade. Sabemos que o homem, no estado de natureza, não vivia em coletividade. O que nós queremos saber? Como se formou a coletividade? Como se formou a sociedade? Então, para o homem de Rousseau, o homem nasce bom, mas a sociedade que o corrompe. Sendo um contratualista como Hobbes e Locke, Rousseau também utilizou a ideia de estado de natureza para tentar compreender o que é o ser humano, ou como era o ser humano antes de viver em sociedade. Ou seja, qual era a sua natureza primeira e fundamental? O que era o homem? Para Rousseau, o homem, no estado de natureza, era íntegro, biologicamente sadio e moralmente reto. E eu não precisava de leis lá, alguém para impor moral lá não, tá? Ele era moralmente reto, ou seja, não havia nada que o corrompesse. Neste contexto, Rousseau retornou um mito do século XVI do bom selvagem, afirmando que o ser humano era bom por natureza, sendo que toda a ordem de males provinha de uma vida em sociedade que o afastava do seu estado de natureza. O filósofo sustentava ainda que o ser humano original era livre, também era livre, solitário e solidário. Isso é aqui, ó. Aqui a imagem que nós acabamos de desenhar aqui, ou de interpretar aqui, né? E ao mesmo tempo de ser solidário, ele era um homem feliz, vivendo nas florestas e guiando-se somente pelo instinto de autopreservação, né? Quer dizer, aquela lei da natureza. Quer dizer, no estado de natureza não existe uma lei fixa, mas existe uma lei, não é imposta, mas é uma lei interna, que é a lei da sobrevivência, né? Do instinto de autopreservação, de autocuidar. Se estou com fome, vou buscar alimento. Estou com frio, vou buscar então um lugar, um abrigo, sem necessitar de qualquer companhia. Então o homem era solitário, feliz, e no momento que, se ele precisava de ser solidário, ele era solitário, porque ele era movido por esse desejo que eu falei para vocês. Desculpa, esse desejo não, suscitava nele, né, no próprio ser humano, o sentimento de piedade, né? Não o desejo pela piedade, desculpa, tá? Mas o sentimento de piedade. Esse indivíduo era guiado pelos sentimentos naturais e não pela razão. Lembrando que ele era um homem racional, né? Sua vida se resumia em querer, desejar e temer. Segundo Rousseau, o bom selvagem buscava simplesmente satisfazer suas necessidades elementares,
Aquilo que eu já acabei de falar para você, que é o instinto de autopreservação, que é comer, beber, fazer sexo sem construir uma família, fugir da dor, e dessa forma ele era plenamente feliz. Nesse estado, o ser humano estava alheio às ideias do bem e do mal. Era inocente como uma criança, sem ter qualquer parâmetro cultural de certo e errado, né? De ter um parâmetro também moral, né? De saber distinguir o que é certo do que é bom. Nessa situação, no estado de natureza, o ser humano estaria bem tranquilo, pois os vícios não apareceriam e, por consequência, a paz reinaria, pois cada pessoa desejaria apenas o que era necessário para a sua vida. Quer dizer, ele não tinha essa ambição que vai acontecer depois que ele começa a viver e relacionar-se com o outro, né? Não haveria conflito ou divergência de interesses, pois, guiado somente pelos sentimentos, o indivíduo não pensava e, portanto, não imaginava uma vida diferente da que vivia. O que, para o filósofo, seria a melhor condição possível para alcançar a felicidade. Então nós já sabemos o que é o homem no seu estado de natureza. Não sabemos? Sabemos, é um homem livre, movido pelo sentimento de piedade, né? Não era apegado às coisas, era um ser movido pelos sentimentos e não pela racionalidade, né? O ser humano original de Rousseau é fundamentalmente diferente do de Hobbes, porque para Hobbes o homem é mau, é egoísta, está em guerra contra os outros, né? O tempo todo. Quer dizer, o homem é o lobo do próprio homem. Então, para que surgiu a sociedade? Para que surgiu o Estado? Para dar uma acalmada neste homem. Opa, segura aí, meu amigo. Calma. Não é assim que funcionam as coisas. Então, essa foi a função do Estado. Já para Rousseau, o ser humano, no seu estado de natureza, é dotado de sentimento de piedade. Olha aqui, ó. Para Rousseau, o ser humano é naturalmente dotado de sentimento de piedade. Ele não é movido pela corrupção natural. Quer dizer, ele não vê o outro como um inimigo. O que faz com que ele não esteja em guerra e não seja, portanto, comparável aos monstros. Dessa forma, o sentimento de piedade faz com que haja uma paz no estado de natureza e não uma guerra de todos contra todos, como pregava Hobbes. Tal sentimento ocupa o lugar das leis, dos costumes e da virtude. E é por meio dele que as pessoas podem viver sem que um ameace o outro, né? Então esse é o homem no seu estado de natureza. Tá. Então agora, olha, achei interessante, por exemplo, olha aqui na nossa apostila, né? Quando ele fala, o homem no seu estado de natureza seria um bom selvagem, um ser sem tendência ao mal e propenso ao coletivismo e à harmonia no seu meio. Um ser que tende a uma vida solitária e ou em pequenos grupos. Nesse momento, os contratos humanos são apenas acidentais. Não há vínculos duradouros. É aquilo que eu acabou de falar. O ser humano fazia sexo, mas ele não tinha intenção de perpetuar uma espécie, de formar uma família. No entanto, conforme caminha para o estado de sociedade, quer dizer, ainda não é sociedade, mas o status de formar sociedade, de unir-se com o outro, passa a perceber-se diferente no seu meio ambiente e dos demais seres vivos, incluindo o seu próprio semelhante. Então, o homem é que ele começou a perceber que ele era diferente do outro. E aí, o que ele começa a fazer? Opa, vou desenhar aqui para você.
Esse aqui não é de todo mundo? É. Ah, esse aqui, eu percebo que ele é um pouco mais avançado intelectualmente. Esse aqui é menos avançado. Então o que eu vou fazer? Lógico que eu não vou bater de frente com o que é mais avançado do que eu. Então, o que foi o problema da sociedade? Foi quando a gente estava aqui, ó, nesse grande território, e o homem começa a fazer isso aqui, ó. Opa. Isso aqui, sabe, essa parte aqui é meu, tá? É meu. E essa outra parte, tô desenhando um bonequinho aqui para te indicar que essa parte aqui é minha. Dá licença. A partir de agora, você não pode adentrar ao meu terreno. Essa parte aqui é sua, tá? Ou para os menores ou os mais bobinhos, né? Eles ficaram literalmente fora dessa divisão aqui. Peraí, onde que eu estou? Estou fora. Por quê? Porque eu não fui tão esperto e sagaz o suficiente. Ou seja, para o Rousseau, a própria sociedade que corrompe a virtude e conduz o ser humano aos vícios, à injustiça e à desigualdade. Eu achei interessante esse desenho aqui, ó, porque o homem nasce livre, mas ele vive prisioneiro de suas próprias criações em sociedade. Quer dizer, o homem que criou o quê? Criou a divisão territorial. Então, para Rousseau, a propriedade privada seria a semente de todos os males sociais, pois foi a origem da desigualdade entre os homens. Com a demarcação do território, surgiu a necessidade de um sistema de lei. Então, a partir do momento que eu demarquei esse território, que esse é meu, esse aqui é seu, deixa eu trocar aqui a minha caneta para me escrever. Caneta. Esse aqui é o meu território. Cadê a caneta, gente? Ah, tá aqui. Esse aqui é o meu território. Esse aqui sou eu. Esse aqui é seu território, tá? Então, peraí. Então agora a pergunta fica: quem vai ficar responsável então por essa demarcação? Quer dizer, por assegurar essa demarcação para você não vir e adentrar no meu território, e o pobre coitado aqui, ó, que foi bobo e que não se demarcou ou não pegou um território para si, né? Quem vai assegurar então que esse aqui é o território do bobo, esse é o meu território e esse é seu território? Quem vai assegurar isso? Olha lá, ó. Com a demarcação do território surgiu a necessidade de um sistema de leis para proteger a propriedade. Isso distanciou o indivíduo de suas virtudes naturais, com a imposição de leis injustas, atendendo aos interesses dos mais abastados, e deste modo protegendo os proprietários do lugar de atender às necessidades dos pobres. Então, quer dizer, quem vai assegurar então? Quem vai segurar? O Estado. Então, para que serve o Estado? O Estado serviria então para assegurar, garantir a minha propriedade. Tá certo? Então ele vai falar lá assim na sua página 49, a vida em sociedade da associação, do momento em que o homem se encontrou, né, foi formando a sociedade até o momento de chegar ao pacto social. E eu quero destacar nessa parte aqui, ó. Ele vai falar, o Rousseau, que deveria que o primeiro pacto social foi para assegurar a propriedade privada, não foi? Foi para assegurar a propriedade privada. Só que o Rousseau vai falar que nós deveríamos fazer um novo pacto. O que significa esse novo pacto? É como se a gente convocasse novamente todos os homens, tá? E aí nessa convocação de todos os homens, cada um colocaria a sua ideia, cada um colocaria o seu pensamento, tá? Olha para você que a partir desse momento, olha aqui, igualdade,
Quer dizer, todos são iguais. Então vamos reunir todo mundo, vamos fazer um novo pacto, tá? Sem prejudicar o colega, sem prejudicar o outro. Então, olha lá. O contrato social representou uma traição entre os homens, pois não foi benéfico para melhorar a vida dos menos favorecidos. Aliás, retirou deles a única coisa que eles possuíam, que era a liberdade. Segundo Rousseau, era necessário, então, firmar um novo contrato, através do qual os homens, depois de terem perdido a sua liberdade natural, que é o direito de ir e vir, de autopreservação, ganhassem, em troca, a liberdade civil. Então, quer dizer, eu abri mão da minha liberdade natural, fiz um pacto com o Estado, agora você, Estado, vai assegurar o quê? Através da minha liberdade civil, através das leis, você vai preservar as minhas propriedades, a minha propriedade privada. Um pacto cujo objetivo não fosse somente defender os interesses daqueles que já tinham posse e poder, mas em que ninguém devesse sair prejudicado. Olha para você ver o que ele está querendo dizer. Nós deveríamos fazer um novo pacto social, para que as classes menos abastadas também saísse o quê? Ganhando nessa situação. Ele vai falar assim para nós: um povo, portanto, somente será livre quando tiver todas as condições de elaborar suas leis. Não somente os ricos que têm as condições de ditar as leis. Num clima de igualdade, de modo que a obediência a essas leis signifique submissão à deliberação de si mesmo e de cada cidadão como partes do poder soberano. Quer dizer, quando ele fala de um poder soberano aqui, não estou falando de um poder soberano de um rei. Eu não estou falando do poder soberano da igreja que impunha o poder sobre nós. Que o soberano impunha o poder sobre nós. Tá? Quem é o soberano aqui? O soberano aqui, que ele está querendo dizer, é o povo. É o povo que é o soberano aqui. Tá certo? Então, para Rousseau, isso significa submissão ao que chama de vontade geral, e não a vontade de um indivíduo particular ou grupo de indivíduos, tá? Então, quer dizer, está querendo aqui dizer que não está querendo privilegiar um ou outro aqui, tá? Nós temos que privilegiar o todo, tá certo? Então, agora, nós vamos, ainda na página 49, nós vamos falar sobre a vontade geral, tá? Sobre a vontade geral. No seu primeiro parágrafo lá, ele vai falar assim: o ato fundador do povo, o pacto social, é uma convenção decorrente de uma decisão livre e racional, reveladora de uma vontade comum. Deste ato de associação surge um acordo moral e coletivo, ou seja, a ideia de um eu comum. Significa dizer que... vamos resumir aqui claramente o que ele está querendo dizer. Ele está querendo mostrar para nós que a forma como o homem contactou, fechou o acordo, o contrato, como ele interpretou, foi errado. Foi péssimo, foi errado. Como que então nós deveríamos formar, ou nós deveríamos firmar o acordo? Ele vai falar que não é uma vontade de alguns, que tinha que ser a vontade de todos. A vontade geral é a vontade de cada um dos membros participantes do contrato, com interesse comum. Seu objetivo é o todo e não o indivíduo ou grupo. Por isso, é imune ao despotismo ou à tirania. Olha lá, nós lembramos o quê? Nós lembramos de Rousseau, né, que falou que só a partir da monarquia, de um poder único, que o homem então ia conseguir viver em sociedade, tá? Deste modo, todos deveríamos obedecer. Obedecer o quê? A essa vontade, que se expressa em uma lei de caráter universal. Lembra muito de Kant, aplicável a todos e que deve ser submetida pelo interesse comum. Mas que vontade é essa? Que vontade? Que lei é essa? É a lei de todos. Olha lá.
quando ele vai falar para nós. O próprio povo deve legislar. O próprio povo deve deliberar. Primeiro tem que pensar, depois ele tem que deliberar, quer dizer, decidir, sem delegar seu poder a representantes para que governem em seu lugar. Olha para você ver. Então, quando ele está falando que a vontade geral, né, esse novo pacto, que foi um pacto feito de muito mal feito, ou melhor, um pacto muito errado, que foi a partir do momento que o homem vivia em sociedade, começou a viver em sociedade, ele separa a terra e ele faz com que o Estado surja para defender, para organizar o seu território, para proteger seu território. Ele fala que isso está muito errado. O pacto deveria nascer da vontade de todos, tá? E qual é a função agora de todos? A função de todos, então, agora é de legislar, é de pensar, depois numa lei, pensar nas normas, depois decidir, e depois que essa decisão se torna lei, o ser humano em coletividade, o grupo, as pessoas, elas que devem comandar, elas que devem ser o poder. O que nós estamos falando aqui? Olha para você ver. O Rousseau conclui que o bom governo, para expressar essa vontade soberana, é a democracia direta. Não é essa democracia que nós vivemos não, viu? Porque a democracia que nós vivemos nos dias de hoje é a democracia representativa. Opa, ficou muito mal escrito. É a representativa. Qual é a democracia que nós devemos viver? É a democracia direta, tá? Então, o que é a democracia direta? Então, o pacto social proposto por Rousseau institui a vontade geral. Após o pacto de associação, ou seja, a soberania só pode ser exercida pelo povo. Que a gente pensa em soberania, antigamente a gente pensava em soberania do rei, né? Agora, a soberania aqui, o soberano é o povo. Ou seja, para ele, o melhor governo é a democracia direta. Nela, quem exerce de fato o poder, né? Quem exerce de fato o poder de decisão é o povo, restando ao governo instituído apenas o poder de aplicar as leis. Então, o poder instituído, que poderia ser o presidente, né? O que ele deveria... Qual que é a função dele, do presidente, então, como poder instituído, né? Como governo instituído? Somente de executar as leis. É o certo, executar as leis, tá? Mas quem que vai deliberar? Não é o governo, não é olha para você ver a ideia que nós temos. A Câmara dos Deputados vem com uma proposta de lei e leva até o Executivo. E aí quem que vai decidir? Quem vai decidir é o Executivo, não é? É. O Executivo, logicamente, ele pode fazer uma proposta de lei, mas quem vai decidir? Quem vai decidir lá é o Legislativo. Tá. Aqui é diferente. Quem comanda, quem manda, quem desmanda é o povo. O povo é o poder legislativo, o povo seria os deputados. Mas qual é a função então do presidente, então, nesse caso? Aceitar e fazer valer as leis, as vontades, os desejos do povo. Olha lá, ó, o soberano, que é o povo, deixa de ser identificado como a figura do monarca e passa a ser a própria comunidade surgida em função do pacto. Então, para a gente concluir então um pouco de Hobbes, para a gente concluir um pouco de Rousseau, depois você dá uma lida mais ainda, aprofundando na sua página 49, 50, sobre o que seria, né,
a democracia direta, vamos finalizar essa aula, né, que nós já passamos de 30 minutos, com um resumo, uma síntese, né? Essa síntese, ela está na sua apostila. Ela está na sua apostila na página 54, tá? Ela está na sua página 54. Então vamos lá. Como o Hobbes, então, via a situação? Via o ser humano, via a formação do Estado e o que as pessoas esperavam do Estado. Então, para Hobbes, a vida, como era o homem no seu estado de natureza? A vida sem o Estado, quer dizer, sem o Estado civil, né? E como era o homem, como o homem vivia no seu estado de natureza. Então a vida do homem era violenta. Era a guerra de todos contra todos. Lembrando lá do lobo do próprio homem. O Locke, como o Locke percebia-se o homem no seu estado de natureza? O homem no estado de natureza para Locke era um homem bom também. Não é que ele era um bom selvagem, tá? Não, ele era um homem bom, tá? As pessoas tinham direitos naturais. Então, qual era a função do Estado, então? Resolver ali os conflitos de alguns homens que entravam em choque em relação aos seus direitos naturais. E Rousseau? Como era a visão de Rousseau? Os homens eram livres, bons, movidos pelo sentimento de piedade. Só que o que foi o problema do homem? O problema do homem foi isso aqui, ó. A formação do Estado, tá? Quando o homem, então, se compactuou com o outro, né? Fez o contrato. Para Hobbes, como se deu a formação do Estado? O homem já estava cansado dessa guerra de todos contra todos, né? Pelo medo da morte, né? Pelo medo pelo esse conflito, né, cotidiano, as pessoas então aceitaram a autoridade. Por que eles aceitaram a autoridade, o poder do Estado? Porque o poder do Estado ia garantir a ordem, a paz social. O que é a intenção, então? Qual é a formação do Estado para Locke? Olha lá, o Estado é necessário. Por que ele foi necessário? Para resolver conflitos, quando os homens aqui começaram a chocar-se nos seus direitos naturais. E para Rousseau, para que veio a formação do Estado? Para defender o homem, ou melhor, para defender a propriedade. Qual propriedade? A propriedade privada. A propriedade privada. Opa! Propriedade privada do homem. Ficou feio meu privado ali, tá? E aí, a pergunta é: o que as pessoas esperavam do Estado quando se formou o Estado? Para Hobbes, paz e ordem, porque o povo estava cansado da guerra. Para Locke, o que as pessoas esperavam do Estado? Direitos e liberdades individuais fossem mantidos, quer dizer, o homem já não precisou de ninguém chegar lá e instituir leis. Não, já estava intrínseca dentro do homem essas leis. Então o Estado ele ia vir só para garantir mais esses direitos e liberdades individuais. E para Rousseau, o contactar-se, né, fazer o contrato social, o homem desejava o quê? O homem desejava participar das decisões. Então, ele primeiro interpretou que o pacto social foi super errado, porque o pacto social foi para garantir e manter a propriedade privada, não foi? Foi. Mas para Rousseau, o desejo mesmo do homem era o quê? Era que todos os cidadãos participassem das deliberações do Estado, tá? O Estado ele só tem um papel figurativo, tá? O Estado, o Executivo tem um papel figurativo, porque na realidade quem comanda e desmanda é os legisladores. Quem são os legisladores? O homem. Então, para a gente finalizar também, essa parte, esse último quadro, ela demonstra muito bem essa base, né?
qual seria a base metodológica? Qual seria a forma de poder? Para Hobbes, absolutista, né? Por isso que ele faz aquela imagem lá do Leviatã, né? Um poder soberano para dar uma acalmada, uma segurada neste homem perverso, mau, né? Para Locke, o Estado tinha que ser liberalista. Ele não deveria, para Locke, liberalista no sentido de não intervir na economia e algumas coisas, mas ele só tinha que garantir ao homem os seus direitos individuais, tá? Essa é a função dele, né? Intervir em algumas coisas, não, só garantir. E para Rousseau, a melhor forma, então, né, de garantir, ou a melhor forma de Estado, né, seria democrata. Mas que democrata é essa? Democrata representativa, que é a que nós vivemos? Não. É a democrata direta. E remete a um pouco do surgimento da democracia grega. Como era o homem no estado de natureza? Para Hobbes, o homem é mau e é egoísta, lobo do próprio homem. Para Locke, o homem é bom e só faz guerra para defender a sua propriedade, quer dizer, para defender os seus direitos, que já está inato, tá? Só faz. Ele é um homem tranquilo, bom. Só que no momento que alguém vem me atacar, eu preciso fazer guerra. Então o Estado ele tem que intervir nesse momento aqui, nesse momento de colisão de ideias. E para Rousseau, o homem é bom, mas a sociedade o corrói. A sociedade o corrompeu, tá? E sociedade, hein? Qual é o objetivo da criação do Estado para Hobbes? Preservar a vida, porque eles viviam em guerra. Para Locke, preservar a propriedade, cuidar da propriedade. E para Rousseau, preservar a liberdade civil. Quer dizer, o que seria essa liberdade civil aqui? A possibilidade de escolher, de falar, de deliberar, de colocar ideias, tá certo? Então esses foram os 3 filósofos contratualistas, né? Desejo a vocês bons estudos, que Deus abençoe a nossa vida, principalmente essa situação que nós estamos vivendo. E logo abaixo, quer dizer, eu vou colocar esse vídeo e em seguida você vai fazer as tarefas, tá? As tarefas que estão condizentes a Rousseau, porque nós já fizemos as de Hobbes, as de Locke, agora você vai fazer as de Rousseau, tá certo? Então, bom